Tudo bem com você? Tudo sim, graças a Deus. Com você, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Espero que os irmãos aí também estejam bem. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo sim. Ah, que bom. Que joia. E você está Prazer conseguindo imenso me aí. ouvir bem? Tô ouvindo bem. Prazer em estar com você aí, mais uma vez. Prazer é meu de poder participar com o pastor da live, ainda mais um assunto desse, né? O cristão e a ideologia de gênero, Sim, que é sim, algo que está isso. tão presente em nossos dias Uhum. e onde a igreja, pelo meu ponto de vista, assim, muitas às vezes está se calando, né? Ou aceitando simplesmente Sim, sim. que as nossas crianças sejam atacadas com esse ponto da ideologia de gênero. São novos desafios, né? A gente está vivendo uma nova realidade e a igreja está pouco preparada para enfrentar essa nova realidade, esses novos conceitos que têm se infiltrado cada vez mais aí no dia a dia, na vida do cristão. E muitas pessoas desinformadas acabam achando que não tem nenhum problema, que é tudo tranquilo, que dá para conciliar isso e outras coisas com a fé cristã sem nenhum problema. Isso é uma triste realidade. Mas nesse ponto que o pastor citou, que as pessoas acham que dá para conciliar a ideologia de gênero com a fé cristã. É Uhum. mais um problema das pessoas não conhecerem a fé cristã ou um problema das pessoas viverem um evangelho muito fácil ou muito simples? Eu acho que as duas coisas, né? É, quando você conhece uma nota de dinheiro verdadeira, você não precisa conhecer todas as falsas para saber que as outras são falsas. Você conhecendo a verdadeira, você identifica facilmente, né? Uma pessoa que trabalha com banco, por exemplo, ela tem contato ali todos os dias com as cédulas verdadeiras. Quando ela pega alguma cédula, por mais bem feita que ela seja, possivelmente ela, pela o contato que ela tem diário com as verdadeiras, ela vai identificar a falsa. Então, o cristão que tem contato constante com a escritura, que estuda, que procura se aperfeiçoar, naturalmente ele vai também identificar com facilidade aquilo que é falso. Agora é lógico que há uma outra questão também da pessoa estudar sobre o assunto, procurar saber a história, como que surgiu e essas coisas todas, que vai ajudar a ter assim, argumentos para mostrar as incoerências que existem dentro de qualquer pensamento que seja anticristão. Então, o cristão tem que entender que ele não é apenas para estudar a Bíblia, ir à igreja, evangelizar, mas ele precisa é, compreender que a totalidade da sua vida ela deve ser vivida para a glória de Deus. Então, os seus conhecimentos, a sua vocação, a sua maneira de ver e enxergar a realidade no dia a dia tem que ser pautado pela Escritura. E existe esse pensamento no meio cristão de separar o santo do profano, né? Então, o que a pessoa é Aham. no domingo não tem nada a ver com o que ela é na segunda-feira. E aí a gente precisa mudar essa visão, porque essa não é uma visão de mundo que a Bíblia nos ensina. O cristão tem que ser sal e luz no mundo. E isso envolve discordar daquilo que é contrário à Escritura, de pensar adequadamente sobre todas as coisas, discutir nas esferas adequadas, para influenciar com o Evangelho, com a visão de mundo diferente daquela que os ímpios têm. E algo que eu vejo muitas pessoas justificando, até as pessoas que não são cristãs, elas acabam falando que a Bíblia não fala do gênero, ou acabam tentando trazer aquele Deus é amor que aceita tudo e ele vai te amar independente de que forma. Mas a Bíblia ela trata de gênero? Ah, sim. A primeira parte da sua pergunta deu uma travadinha na internet, não entendi. A primeira parte da É sua sobre o pergunta. gênero, né? É que as Ah, pessoas acabam falando, a Bíblia não trata de gênero, ou acabam uhum, falando, mas a pessoa nasce assim, ela nasce com, um exemplo, com outro sexo, com outra cabeça. uhum, certo. Então, primeiramente, há uma contradição na própria ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero ela vem do feminismo, né, da década de 60, 70, Sim.
nessa busca das mulheres por ter a mesma condição do homem. Em certos aspectos não está de todo errado, porque tanto feminismo como machismo são dois extremos daquilo que Deus estabeleceu. Então o extremo machista provocou um outro extremo, que é o feminismo, mas nenhum está certo. Mas o feminismo ele pregou e prega, né, essa questão de que o seu corpo, a sua biologia, vamos dizer assim, não define quem você é, não define se você é homem ou mulher, ou não coloca limites em você. Então, o que um homem faz, a mulher pode fazer, o que a mulher faz, o homem pode fazer. Então, vem desses argumentos aí, e com isso veio a desconstrução desta ideia de que alguém nasce homem ou mulher, com um gênero já definido pela sua biologia, né, pelo seu corpo. E que, na verdade, essa questão de ser homem ou mulher é uma construção social. Os pais que criaram essa ideia na cabeça da pessoa e ela, então, se desenvolve com esse pensamento. E aí tem vários fundamentos filosóficos, né? Por exemplo, de que o homem os ateístas defendem isso, de que o homem é uma tábua rasa e que vai recebendo as marcas da realidade e aí ela vai se definindo de acordo com o produto do meio. Então, se você, a pessoa, não, na visão da ideologia de gênero, ela não tem um gênero definido quando nasce. Né? Ela não, a sexualidade dela não é definida pelo corpo, mas é definido por aquilo que ela se interpreta como sendo. Então, ela pode ter uma cabeça, uma alma, né, de mulher, mais um corpo de homem. Aí traz esses conflitos. Agora, a Escritura, ela é muito clara quanto a isso, né? Ao contrário do que é dito pelo feminismo, a Escritura não é machista em nenhum momento. Por exemplo, no primeiro capítulo da Escritura, que é Gênesis capítulo 1, quando narra a criação, Gênesis 1 e 2, mas no capítulo 1, diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Lá não é dito que Deus criou apenas o homem à sua imagem e semelhança, nem diz que criou mais o homem à sua imagem e semelhança do que a mulher, mas diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Quando diz lá, criou o homem à sua imagem e semelhança, a palavra hebraica utilizada lá é para expressar que Deus criou a humanidade. A humanidade, que vem a surgir a partir da união entre homem e mulher, ela expressa a imagem de Deus. Aí o texto diz, e criou homem e mulher, que é macho e fêmea. No hebraico é bem claro, macho e fêmea. São os dois únicos gêneros, vamos dizer assim. Ou é macho ou é fêmea. Não tem terceiro, quarto, quinto, sexto, não. É macho e fêmea. Então Deus criou assim. No capítulo 2, fala que Deus criou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só. E criou uma adjuntora, auxiliadora. Essa palavra traz arrepios para as feministas, né? Auxiliadora. Porque elas pensam que isso é machismo. Mas a palavra auxiliadora quer dizer apenas que a mulher é a contraparte do homem. Ela completa o homem, ao contrário de desvalorizar a mulher, valoriza a mulher, porque fala que o homem seria incompleto, não era bom que ele estivesse só. Ela o complementa. E a palavra auxiliar ali é a mesma usada, corresponde à mesma usada para o Espírito Santo. Então, que é auxiliador. Então não existe na Escritura nenhum tipo de preconceito acerca da mulher nesse sentido. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios e depois aos Colossenses, também no mesmo sentido, ele fala lá que no papel do homem e da mulher no casamento, e ele começa, depois ele fala lá que devemos estar cheios do Espírito Santo, ele fala que a mulher deve sujeitar-se ao seu marido como a igreja se submete ao Senhor. E depois fala do homem amando a esposa como Cristo amou a igreja. Olha, quando Paulo faz ele aborda primeiro a mulher, depois o homem, no contexto romano que Paulo fez isso, nenhum escritor faria. Ele foi contra a cultura, porque a mulher, para o romano, era visto como aquela que era apenas para procriação, para prazeres sexuais e orgias, e os homens tinham as suas relações homossexuais,
e as orgias que participavam. Para a visão judaica, alguns rabis defendiam que a mulher não tinha alma, porque Deus soprou fôlego de vida apenas no homem, não na mulher. Então, veja que a mulher era completamente desprezada. E Paulo fala primeiro da mulher, depois ele fala do homem, depois ele fala do filho, que era também desprezado, depois fala do pai, ele fala do servo, depois do Senhor. Ele faz tudo contrário ao pensamento da época, para mostrar que esta é a ordem que Deus colocou, no sentido não de liderança, mas que Deus valoriza aqueles que são desvalorizados pela sociedade, pela cultura em qualquer época. Então, quando Paulo fala da mulher sendo submissa ao marido, não tem nada a ver com sujeição, com humilhação, tem a ver com complementação, que é bem distorcido na visão feminista e machista. As duas visões estão completamente erradas. Então, a ideologia de gênero nasce dessa visão deturpada que o feminismo tem do cristianismo, da escritura. E aí defende essa possibilidade da pessoa se definir como sendo qualquer outro gênero que inventado, porque não existem mais que dois, para poder dizer que isso é construção social e o indivíduo tem o direito de se definir como ele quiser e não como os pais querem, ou como a sociedade patriarcal, que é um discurso também socialista, né? Isso aí, está tudo entrelaçado. Mas, e algo que eu estou vendo muito, que acaba até assustando, é que eles estão buscando atacar as crianças agora, né? O objetivo deles é desconstruir através das crianças. E por que esse foco tão grande nas crianças? Será que a igreja está deixando uma brecha tão grande assim no ensino das crianças, que elas estão tão frágeis? A sua pergunta é muito boa. Eles estão atacando faz tempo, não só as feministas, mas a esquerda tem feito isso, com militância nas escolas, porque, assim, na verdade, nós temos que entender o feminismo dentro do socialismo. O feminismo é um departamento do socialismo, e o socialismo é um departamento do ateísmo. Então, temos que entender nessas categorias: ateísmo, socialismo e feminismo. E a ideologia de gênero é um departamento do feminismo. Então, o que eles fazem hoje é aquilo que nós não temos feito. Eles estão realmente criando uma influência muito grande nas crianças, tanto nas escolas, como nos desenhos, como em vários meios que eles têm utilizado. E a igreja, ela tem realmente, ao meu ver, né, tem exceções, mas na sua grande maioria tem focado mais nos jovens, focado mais nos adultos e focado muito pouco nas crianças. A gente pegar a história da igreja presbiteriana, batista, as igrejas mais tradicionais, elas cresceram no Brasil grandemente através do evangelismo de crianças. Então, as crianças eram evangelizadas, elas cresciam dentro da igreja, os pais eram evangelizados, e hoje não há mais isso. É muito pouco. E o que nós ensinamos nas nossas igrejas, na escola dominical, né? Poucas igrejas têm escola dominical. As classes de crianças, às vezes os ensinos dados ali são muito ralos, muito superficiais. São só contar as histórias da Bíblia e tal. Não há uma aplicação para o mundo, para prepará-las para o mundo. Por exemplo, eu tenho me preocupado muito com isso como pastor, né? E também como pai, né? Meu filho tem 8 anos de idade. Então eu vejo que o material didático do meu filho, e eu estou sempre de olho, minha esposa, mais ainda que eu, já estuda geografia, ciência e tal. Por que na igreja eu não posso abordar para o meu filho sobre evolucionismo? Então, por exemplo, eu preparei lições para o ano que vem na minha igreja, que vai serão dadas do departamento infantil, e eu faço teste com meu filho, né, para ver se ele entendeu e a linguagem está legal. Lógico, eu não vou dar aula, quem vai dar aula são as irmãs, né, os irmãos mais bem preparados para a linguagem, mas eu preparo a lição. Então eu abordo a questão do evolucionismo, né, o que
e abordando e fazendo uma contraposição com o que a Escritura fala. Por quê? Porque ele vai ouvir isso na escola. Ele vai aprender isso na escola. Só que ele vai aprender só um lado, que é o lado errado. Temos adolescente na nossa igreja que a professora, numa aula de geografia, ficou 20 minutos defendendo a esquerda, fazendo militância. Nossa. E ele gravou ela fazendo isso. Então, cada vez mais, as militâncias tentem fazer isso. E aqui, quando eu falo militância de esquerda, eu não estou aqui entrando em mérito político. Eu estou falando da cosmovisão, né, que é uma cosmovisão contrária à Escritura e combate à igreja. E a gente precisa cuidar, porque o que os pais não entendem, né, e a igreja tem falhado nisso, de modo quase que geral, é que não adianta simplesmente a gente querer que os jovens fiquem na nossa igreja. Se a gente não trabalhar eles desde pequenos na igreja, quando eles estão abertos a nos ouvir. Porque aí quando eles crescem um pouquinho, e eles acham que sabem tudo, vão aí para faculdades, escolas técnicas aí, públicas, onde a militância é muito forte. E eles querem ser aprovados pelos seus colegas, pelos professores e tal. E aí eles acabam, às vezes, se uma igreja é séria, eles acabam abandonando aquela igreja, ou eles vão para o mundo, ou eles vão para um pastor qualquer aí que fala o que eles querem ouvir. Tem muito pastor de esquerda, inclusive meio reformado. Então, que não é reformado, mas está em igreja reformada. Né? Então, acaba que fazendo essas coisas. Então, a gente tem uma luta. Na verdade, nós temos um conflito de cosmovisões. A gente tem um conflito, é uma luta muito grande. E a ideologia de gênero é um dos aspectos principais. O feminismo, ele fez uma coisa que muitos cristãos não percebem, cristãos sérios. O feminismo trouxe um destaque tão grande para a mulher, em detrimento do homem, que o homem deixou de exercer o papel que é dele dentro da família de educar os filhos. E colocou tudo nas costas das mulheres. Algumas sofrem e reconhecem isso, outras até gostam disso. E aí, aí eu sei que eu posso ser acusado de machista, né? Por muitas irmãs, mas se são irmãs crentes e que amam a palavra de Deus, sabem que eu vou dizer aqui é bíblico, não é eu que estou inventando. E a ordem que o Criador fez. Para a Escritura, o responsável pela educação, o principal responsável, não é o único, o principal responsável pela educação dos filhos é o pai, não é a mãe. Tem aquela frase, a mão que balança o berço dirige a nação, tal. Isso não é verdade. É o pai que tem que dirigir o filho. Lá quando Paulo diz em Efésios capítulo 6, e vós pais, lá é pater, é pai, é homem. Criar os vossos filhos é de uma estação, na disciplina do Senhor. Então, não está tirando da mãe a responsabilidade de educar e nem a importância dela. Né? Mas a mãe, aí as mulheres vão gostar do que eu falar, né? A mãe tem uma ilustração que eu sempre uso, porque eu vi num filme, até de islâmico, o filme é contra o Império Otomano e tal, mas eu achei muito interessante a colocação desse líder otomano no filme. Ele estava com os filhos e a mulher dele tinha morrido, e os filhos, ele teve que criar os filhos por causa que a mulher havia falecido. Ele amava muito a mulher dele. E os filhos lá, lamentando a ausência da mãe, né, ter morrido e tal, ele falou o seguinte, falou assim, olha, o pai é como uma montanha, uma cadeia de montanhas que cerca a família e protege. E a mãe é como as pastagens que os filhos caminham e pastam tranquilamente. Então, eu achei muito interessante, porque assim, para a Escritura, a palavra pai no Antigo Testamento, no hebraico antigo, era um boi, então com chifre, não tem nada a ver com o conceito de chifre na nossa cultura, né? Mas o boi, tem que explicar, né? O boi para o Antigo Testamento, né? Para o contexto judaico, é força. Então, por exemplo, Davi fala, levanta meu chifre, né? Para nós é uma coisa muito estranha, né? Mas me dá força diante dos meus inimigos, essa é a ideia do boi. E então, o pai, em hebraico, é Av.
E, então no hebraico antigo, que era mais desenhada a língua, era um chifre e uma casa, em forma de casa. E o que isso quer dizer? Que o pai é a força da casa. Esse é o sentido na Bíblia. Então, quando o pai ele tem a presença de liderança, não estou falando de, ó, eu falei desde o início que eu sou contra o machismo, né? Eu que Sim. só para as irmãs, né, e tudo aí, eu ajudo a minha esposa a lavar louça, eu lavo a garagem, lavo o banheiro, não tem nenhum problema quanto a isso. Entendeu? Então, machista não faz isso jamais, né? Mas voltando aqui, o pai, ele tem importância na formação do filho, porque o filho vai querer ser igual ao pai, o homem é igual ao pai, honrar a Sim. palavra do pai, a imagem, a ideia do pai, né? E a filha, que tem um pai presente, um homem que realmente lidera e é carinhoso, né, que é importante também, ela vai querer um marido igual ao pai. Então ela não vai cair na lábia de qualquer um. Então o feminismo tirou essa figura paterna. E a mulher ficou sufocada, porque ela carrega um peso que não é dela, é insuportável muitas vezes, faz um papel que não é dela, e o homem ficou afeminado. Hoje que tem de homem frouxo não é brincadeira, né? Tem um monte dele. É verdade. Mas será que o feminismo não ganhou esse espaço porque o homem, muitos homens que falavam que eram cristãos, acabavam sendo machistas? Porque eu já vi casos que o homem achava que tinha o direito de bater na mulher porque a Bíblia fala que a mulher tinha que ser submissa. Uhum. Não, então, o machismo é uma idiotice tanto quanto o feminismo, né? Um Sim, cristão ser machista, ele é tão idiota como uma mulher cristã ser feminista. São coisas absurdas, né? Se o homem, vamos jogar de forma bem justa, né? Se o machismo traz a ideia de que o homem pode bater na mulher e a mulher é posse dele. Mas o feminismo traz a ideia de que não precisa do homem, podem morrer. Então, sim, a violência é de outra sim, maneira. Os dois lados são violentos, os dois lados são extremados. Nenhum é melhor do que o outro. Mas é verdade, eu concordo que eu diria que o feminismo ele tem força porque os homens não exerceram corretamente seu papel de cuidar e proteger as mulheres, de tratá-las com dignidade, conforme a Bíblia diz. Porque vamos pegar o padrão que a Bíblia estabelece. Paulo diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha o padrão que ele tem que mirar. aham. Como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Então o homem tem que estar disposto a dar a sua vida pela esposa. Então ele está disposto a sacrificar a si mesmo pela esposa. Cristo santifica a igreja, intercede pela igreja. Também o homem deve fazer a mesma coisa pela mulher. Cristo amou a igreja de forma incondicional. Então o homem também deve amar a sua esposa, independente da condição física dela, de qualquer coisa. Ele tem que amar porque Cristo amou a igreja. Então o padrão é muito alto, é perfeito, o padrão simplesmente é perfeito, que é Aham. Cristo. Né? Agora vamos pensar numa outra forma. Né? Um homem de verdade, e é bom, um macho de verdade, biblicamente falando, ele está disposto a dar a sua vida pela esposa. Um homem de verdade, ele entra na frente do revólver pela esposa. Ele se sacrifica para proteger a esposa e os filhos. Agora, a mulher, é difícil ter uma mulher que vai sacrificar pelo marido. Mas se perguntasse se ela sacrifica pelo filho, ela faz. Pelos filhos, ela dá a vida. Mas pelo marido, muito difícil. Então, é muito difícil. Tem uma ou outra aí que pode ser. Mas agora o homem mesmo, ele não pensa duas vezes antes de dar a sua própria vida pela esposa. Então, quem ama mais? Né? Não diria que ama mais, mas é uma questão de formas diferentes de amar. Então, Sim, biblicamente, não há espaço para machismo e nem espaço para feminismo. Há espaço para funções diferentes que se complementam. E nestas funções diferentes, que o marido é o líder e a mulher o auxilia.
O problema é que criou-se a ideia, tanto no machismo como no feminismo, que o fato do homem, se alguém lidera o outro, ele é superior. Não, isso é uma visão esquerdista, né? Não, não tem Aham. nada disso. Dentro da trindade, Deus é um ser triuno, né? É tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas Hum. distintas no ser de Deus. Dentro da relação de Deus com o seu povo, e relação entre a própria trindade, o ser de Deus, existe subordinação. O Filho está subordinado ao Pai. E o Espírito Santo está subordinado ao Filho e ao Pai. Mas o Pai é plenamente Deus. E o Filho é plenamente Deus. E o Espírito Santo é plenamente Deus. Mas são funções diferentes. Mas nenhum é mais Deus do que o outro, porque tem função de subordinação ao outro que é o líder, como no caso é o Pai. Não, é para a organização, para a harmonia das funções. E a mesma coisa é o homem e a mulher. Os dois são humanamente, os dois foram criados à imagem de Deus. Nenhum é mais humano do que o outro, nenhum tem mais direito do que o outro. Quer ver uma coisa que é bem absurda? Feminicídio, né? Ué, matar uma mulher é mais desumano que matar um homem? Não Os tem dois sentido. estão. É assassinato igual, não importa. E matar uma pessoa deficiente? E matar um feto indefeso no ventre de uma mãe, de uma mulher, que matar um incapaz de se defender? Então, sabe, esses valores morais e éticos, eles são distorcidos por causa desses movimentos ideológicos, que são opostos ao cristianismo. E uma dúvida, pastor. Quando eu era pequeno, é o que. Só que mandaram a pergunta. Pastor, e quando o filho cresce e vai embora de casa, temos ainda responsabilidade com eles? Então, é uma coisa interessante que ela perguntou, né? Vou primeiro responder assim. É muito normal e comum dentro das nossas igrejas a gente ouvir o seguinte: pastor, meu filho tem 18 anos e ficou de maior, eu não mando mais nele, não sei o quê, não sei o quê. E os filhos acham que isso é verdade. Para a Escritura, o filho só deixa de ficar debaixo da autoridade do pai e da mãe quando casa. Deixa pai e mãe iniciar sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne. Então, quando o filho casa, ou a filha casa, no caso do filho, quando ele casa, ele deixa de estar debaixo da autoridade dos pais, mas ele tem que continuar honrando os pais, respeitando. Sim. E ele vai ter a sua própria casa, e ele vai assumir a sua responsabilidade. E a filha, ela sai da autoridade do pai e vai para a autoridade do marido, né? E ela vai ter a sua casa lá, a sua vida. Aí ela não tem mais que prestar conta de nada aos pais. Enquanto ela e ele não casarem, eles não podem, biblicamente, desonrarem os seus pais, no sentido de deixar de ficar na guarda autoridade. Por exemplo, eu quando namorava com a minha esposa, eu vou fazer 18 anos de casado agora em dezembro, quando eu namorava com ela, depois de 7 meses que a gente ficou orando um pelo outro, conversando, negociando o contrato, né? Mas sem beijo na boca, sem nada, foi assim uma coisa, a gente queria fazer a vontade de Deus e se preparar, vontade não faltava, mas foi um propósito nosso. E aí eu pedi, ela parece ser mais nova do que eu, mas ela é um pouco mais velha, ela já tinha 26 anos, eu tinha 22, ela já tinha estudado Mackenzie, trabalhava em banco, tinha a sua vida definida, ela sustentava a casa praticamente. E a minha sogra, por razões não explicáveis, quis que a gente terminasse o namoro, sem nenhuma razão justificável, nenhuma. E eu falei para ela, vamos terminar. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe. Se a gente não fizer isso, Deus não vai abençoar o nosso casamento. Então vamos obedecer a Deus, mesmo com lágrimas, com muito choro, com sentimento de injustiça, mas se Deus quer nos unir, Deus vai honrar. E estamos casados há 18 anos. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque quando eu falo esse negócio do filho mais de 18 anos, tem que estar debaixo da autoridade do pai e da mãe, aí a pessoa fala assim, que seu filho tem 8 anos. Né? Então, só para dizer que eu já vivi isso de outra maneira. E meu filho,
enquanto estiver debaixo do meu teto, comendo o meu feijão, ele vai ter que me obedecer, sim. É bíblico, ele está debaixo da minha autoridade. Então, se o filho saiu de casa, no caso, né, a irmã perguntou se ele saiu de casa, né? No caso do Aham. filho, ele saiu de casa. Então, ela não tem como, legalmente, né, obrigá-lo a voltar para casa. Então, ela esbarra num problema, vamos dizer, legal. Né? O filho não tem como ela forçar, ela pode tentar convencê-lo a voltar para casa. E orar por ele, né, para que Deus leve ele à consciência do que está errado. Agora, se ele fugiu de casa, saiu de casa, eu diria que ele se enquadra naquele caso do filho pródigo, que saiu de casa, foi esbanjar e pode ser que ele volte arrependido, né, como filho pródigo, e ela certamente vai recebê-lo de volta e vai tratar. Aí, quando ele voltar, ela tem que pôr as condições, né? Eu te Aham. aceito, mas agora você tem que entender que não é do jeito que você quer, não. Né? Tem que aprender a lição. Então, a questão é que ela tem que fazer como o pai do filho pródigo, que ali representa Deus. Receber, perdoar quando ele se arrepender. Filho é filho, né? A gente não vai amar sempre, mas não quer dizer que amar é concordar com a atitude. A gente não tem obrigação de concordar com o erro de ninguém. E uma coisa importante que talvez ajude essa irmã é que a Bíblia fala que nós não podemos amar os nossos filhos acima do Senhor. Eles não nos pertencem, pertencem ao Senhor, criamos para o Senhor e nós amamos nossos filhos através do Senhor. E isso nos ajuda a não idolatrá-los, né, mas amá-los verdadeiramente. E amar verdadeiramente é falar a verdade quando precisar, ser firme quando precisar, dar colo quando precisar, dar abraço quando precisar, dar beijo quando precisar, fazer um carinho quando precisar. Então, e como é que a gente pode fazer isso? Só se enchendo do Espírito Santo, da palavra de Cristo, para poder saber como agir. Não tem manualzinho, 10 passos para a vitória, não tem nada disso. É só Deus para nos dar sabedoria pela sua palavra. Porque é algo que eu vejo também que me preocupa, até porque eu estou almejando o ministério, preparando. Algo que eu me preocupo é porque a igreja ela sempre sai atrás em alguns aspectos. Ó, quando eu era pequeno, eu lembro que começou com esse negócio de balada gospel, desses pontos. E a igreja, ela nunca, ela não estava preparada, ela teve que ir se adaptando. E com isso, Travou aí. travou agora, eu acho que voltou. É, E, igual dando aula na IBD, você vê que os jovens hoje eles já têm a mente feita, é muito mais difícil trabalhar com isso. Porque a igreja não tem se preparado junto com os assuntos. Igual a ideologia de gênero. Hoje a igreja parece não estar preparada para lutar contra isso. Contra o feminismo também. Porque tem muitas feministas cristãs, se dizem cristãs, né? E a igreja parece que ela vem sempre correndo atrás de algo que o mundo já fez, já se desenvolveu e já está, quando a igreja vai perceber, esse mal já está dentro da igreja enraizado. é. Então, uma das razões é a que eu falei para você no início, né, os irmãos. Esse separatismo que a igreja fez ao longo do tempo, dos assuntos do dia a dia, com aquilo que a igreja vive na sua realidade eclesiástica. Então, quando a igreja ela deixa de ser sal e luz do mundo, Jesus falou que serve apenas para ser pisado pelos homens. Então, a gente deixou de influenciar a ciência, de influenciar a filosofia, as escolas, a educação de modo geral, pedagogia, e a música, a arte, coisas que no passado a igreja ela liderava e influenciava. Os Estados Unidos foi fundado a partir desses preceitos
bíblicos cristãos que os puritanos levaram para lá. Os puritanos fundavam uma escola e uma igreja. As melhores e maiores faculdades do mundo, mais importantes, praticamente quase todas foram fundadas por protestantes, por reformados. Sebastian Bach era um músico na Inglaterra que o mundo aprendia com ele música. Isaac Newton e tantos outros que influenciaram. Então, nós perdemos bastante nesse sentido, de influenciar o mundo. E aí o mundo influencia a igreja. E aí também essa separação que houve entre fé e razão, que não existe, mas foi criada e a igreja aceitou isso passivamente. Então aí uma coisa é a sua fé e a outra coisa é a ciência. Então se você quer abraçar a ciência, tem que abrir mão da sua fé. Se você quer abraçar a fé, deixa a ciência. E aí esses discursos aí, como ideologia de gênero, eles alegam ser científicos. E aí o cristão acha que isso é verdade. E não discute, não questiona, não avalia. E, na verdade, não tem nada de científico nesses discursos, nessas ideologias. São contra a ciência, verdadeira ciência, é contra a própria razão, a lógica, e a igreja não questiona. Por exemplo, quando a gente vê o apóstolo Paulo lá em Atenas, ele se angustiando lá com os atenienses, que Atenas era o centro cultural, acadêmico do Império Romano. Era Atenas e Tarso, onde Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. E Paulo, com todo o seu conhecimento, não só teológico, mas conhecimento filosófico, ele vai até aquele centro acadêmico, Areópago, e ele discute ali, mostra a partir do geral, ou seja, ele fala do Deus desconhecido, e ele vai falando, e toda a argumentação que Paulo faz ali, ela está confrontando a cosmovisão daqueles filósofos. E Paulo só faz isso porque ele conhecia. Então nós temos que entender que temos todas as condições de contra-argumentar com qualquer pensador. E a igreja tem que formar pensadores. Agora a igreja tem que tratar desses assuntos contemporâneos, como você colocou. E muitos não tratam porque isso desagrada pessoas e eles perdem membros por causa disso. Eu já perdi membros por causa disso. Por expor a verdade e ser taxado como homofóbico, como, sabe, várias outras coisas que a gente fica sabendo, né? E aí vai para uma igreja onde um pastor gosta da maconha, né, gosta do negócio e tal. Então do aborto, então é mais progressista, né, que é uma coisa do momento, né, falar, que é uma colocação ateísta. Então as pessoas, e hoje, infelizmente, pelo enfraquecimento do púlpito, onde pastores não só perderam a coragem de confrontar o pecado, porque já são influenciados pelo pensamento pós-moderno que não tem pecado, não tem mal, não tem padrão, não tem verdade absoluta, então eles pregam uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que massageia o ego, um coach, né? Então vai pregando dessa maneira, as pessoas se arrepiam, elas choram, elas saem emocionadas, entusiasmadas, pulando de alegria, mas na segunda-feira aquilo acaba. No primeiro conflito que ela tiver no trabalho, em casa, aquilo se desfaz completamente, porque não adianta declarar, não adianta exigir, não adianta sorrir, não adianta pensar positivo, é enfrentar aquilo com uma visão transformada. E isso só é possível através da Escritura. E ainda sobre a ideologia de gênero, eu acredito que agora a igreja acaba enfrentando dois desafios, né? O primeiro é preparar as crianças, porque a sociedade vai atacar ela, os progressistas vão em cima delas, e também ensinar os jovens e os adolescentes que já estão ficando com a cabeça moldada, né? Porque acredito que nós estamos um passo atrás, porque já perdemos alguma geração atrás, algumas pessoas, gerações atrás, já perdemos esse espaço. Sim. Algumas gerações é quase que perdida já.
E a dificuldade não só é tratar isso na igreja, como também, assim, imagina, o pastor trata, os professores tratam, falam sobre o assunto, mas o pai e a mãe discordam e apoia a prática dos filhos. Então, sim. como que aí o filho vai na escola e ouve aquilo que é contrário ao que aprendeu na igreja. E ouve dos colegas a mesma coisa, na mídia a mesma coisa. Então, é uma luta desigual, né? Se os pais não tiverem Sim. o entendimento de que, primeiramente, a educação é dada por eles, né? Então a responsabilidade é do pai e da mãe, diante de Deus, não da igreja. E Aham. depois, fazendo isso, entender que a igreja está contribuindo para o bem do seu filho, da sua filha, e que ele e ela devem colocar regras e princípios, ver com quem os filhos estão saindo, onde estão indo, né, o que estão vendo na internet, essas coisas todas que alguns acham que é radicalismo, que é extremado, que não sei o quê. É lógico, você não vai colocar o filho numa bolha, você não vai impedir que ele veja o errado. Mas o que você puder fazer para instruí-lo, para levar ele a ter uma mente crítica sobre o que ele vê e mostrar as razões que devem levá-lo a pensar, isso vai fazer com que ajude pelo menos ele a ter um critério de pensamento. Um jovem falou para mim na minha igreja, eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: pastor, a gente precisa ensinar os jovens, não só. Ele é um jovem, um rapaz solteiro, tudo. Você, ó, não é só os jovens que têm que ser ensinados, os pais também. Porque Sim. tá falando de negócio de esquerda, né? Assim, ó, porque os pais, quando vão falar de direita, ou falar contra a esquerda, eles só falam do Bolsonaro. Então os filhos não aguentam Verdade. mais isso, né? Não aguentam mais isso. Eles não têm condições de falar sem envolver o nome Bolsonaro. E eles não têm condições de criticar o movimento de esquerda, a ideologia de esquerda, e mostrar que não tem nada a ver com o político, ou com a direita, ou com o conservador, mas tem a ver com o fato de ser cristão. Então, os pais também acabam sendo impedimento. É igual assim na escola. Às vezes a professora vai corrigir o aluno que está dando trabalho, está desobedecendo lá, tudo, e os pais brigam com a professora. Brigam com a professora porque a professora corrigiu o filho. Né? E você vê Aham. na minha geração, né, minha mãe levava para a escola e falava: olha, lá na escola, quem é o seu pai, a sua mãe é a professora. Se você desobedecer a professora, em casa você apanha. Então a professora tinha na sala de aula a professora tinha autoridade. E eu não cresci revoltado e ninguém que eu conheço cresceu revoltado por causa disso. A minha geração eu já peguei aluno batendo no professor Né? e que ele estava certo e os pais se brigassem, os pais iam lá defender ele. É, E hoje, e são essas pessoas que acabam que vão gerar os filhos depois, né? sim, sim. Eu acredito que, pelo, pelo que eu vejo, conforme foi passando a geração, a criação dos pais foi ficando mais mole. Ficou aquela ânsia de eu dar tudo para o meu filho do que eu não tive e acabo não dando o principal, o essencial, o ensino bíblico. É, Porque eu vejo que muitas vezes a gente acaba terceirizando o ensino dos filhos, né? sim. Acha que, e como o senhor disse, fica desleal, porque a pessoa vai na EBD, fica lá uma horinha e depois na escola passa 5 dias da semana lá. É. Na escola ele aprende lá que no princípio Deus criou os céus e a terra, e pronto, e a professora conta a história da narrativa lá da criação, e beleza, muito bom. Mas aí na segunda-feira ele aprende que há bilhões de anos atrás, milhões de anos atrás, aconteceu uma explosão por acaso, que surgiu tudo que nós temos, e apresenta supostos argumentos lógicos e científicos, que lá na escola dominical não foram apresentados nada. Com relação aos pais que você colocou, é, uma coisa é para você, né, para os da sua geração, para vocês podem fazer o teste. Pode pegar aí qualquer adulto acima de 40 anos e fazer a seguinte questão: você apanhou quando criança? A maioria fala que apanhou.
uma chinelada de havaiana, cinto e tal. E eu apanhei muito. Eu apanhei de fio, apanhei cajueiro na tampinha, no feijão, e assim vai. O que não tinha esse negócio, não. Apanhava mesmo. Tapa na boca, quando eu respondia, torcia a boca assim. Então apanhei bastante. Mas vamos ver, qualquer um de 40 anos para cima apanhou muito ou pouco, não importa, apanhou. Eu duvido que se você conversar com esses de acima de 40 anos, se eles têm revolta contra os pais porque apanharam fisicamente, porque apanharam. Eu não conheço ninguém Não até tem. hoje que tem revolta. Não, eu sou revoltado porque meu pai me deu chinelada. Eu sou revoltado porque meu pai me deu cintada. Não, estou dizendo que o pai. Minha mãe exagerou muito. Né? Exagerou muito. Não estou dizendo que é o certo fazer dessa forma. Estou dizendo. Mas ainda que tenha sido feito dessa maneira, eu não conheço nenhum caso que é revoltado. Os casos de pessoas revoltadas são aquelas que ouviram xingamento dos pais, depreciação dos pais, né, palavras pesadas por parte dos pais e criaram complexos. Vocês são revoltados com os pais, magoados, Aham. feridos. E outra classe de revoltados são aqueles que nunca apanharam na vida dos pais. Então Sim. ele. Quer ver um exemplo bíblico? Absalão, filho de Davi. Quando Absalão matou Aminon, Davi ficou extremamente irado, ele fugiu, Absalão e tal. Passado um tempo que Davi já tinha acalmado mais, Joabe conseguiu lá que Absalão entrasse na presença do rei. E Absalão entrou. E Davi fez o quê? Deu um beijo nele. E aí depois Absalão moveu um motim contra o pai para tomar o reino. O que Absalão esperava do pai? Que jogasse ele na parede. Que fizesse. Sim. Você matou seu irmão. Então, sabe? Ele esperava uma correção. E é por isso que a Bíblia fala que Deus corrige a quem ele ama. É como um pai que corrige. Deus não corrige bastardos, mas corrige filhos. Então, isso tudo está. Quando os filhos aprendem com os pais respeito e consequência, porque o que a correção faz? Ela traz a ideia de consequência. Eu lembro quando eu desobedeci a minha mãe, eu pensava, agora vai pegar a vara. Agora eu tô lascado. Então, assim, eu sabia que tinha consequência o meu erro. E que minha mãe ia, exageradamente ou não, e eu amo de paixão minha mãe, muito carinhosa, mas também hoje tem 83 anos, mas quando ficava nervosa, era brava, velhinha. Na época não era velha, né? E, então, o que eu quero dizer é o seguinte: os filhos aprendem com os pais a respeitar a autoridade, respeitar as pessoas, cumprir ordens, arcar com as consequências. Você cria para a vida. E a nossa geração foi criada em meio ao sofrimento. A economia hoje o pessoal está reclamando, mas não sabe que é na época do plano cruzado, cruzeiro. Não sabe, não tem nem ideia do que seja isso. Você comprar uma coisa hoje, amanhã está o dobro, o triplo disso. Então, você pode ver que a geração de 40 para cima gosta de comprar as coisas para o mercado tudo de uma vez. Né? Aham. Você sabe por quê? Porque Faço a ideia. inflação mudava o preço de uma hora para outra. Então, criou a cultura. Você tem que aproveitar e comprar aquela promoção que logo lá. Porque, na verdade, o ideal, né, diz os especialistas, é você comprar peça separado, né? Aproveita a oportunidade, compra e tal. Não tudo de uma vez. Sim. Então, a gente foi criado nessa mentalidade, tem que comprar tudo de uma vez. Porque senão você perde a oportunidade. Você pode ver que de 40 para cima, talvez você não tenha tanto contato assim, mas você pode ver assim que normalmente não gosta de desperdiçar. Não estou dizendo que é certo também, não. Mas assim, desperdiçar comida, né? De modo nenhum. Tem que comer tudo. Aham. Tem que Não, por comer quê? tudo. Porque a comida era escassa. Entendeu? Não é igual hoje. Então a geração de 25 anos para cá, 30 anos para cá, pegou uma economia já melhor, do RV real, melhor, um país diferente. E não sabe o que é sofrer. Não estou dizendo rapazes como você, que a gente percebe que busca sabedoria. Mas a maioria dos rapazes, assim, da sua geração, mais novos, não gostam de ouvir histórias
dos mais experientes. Não gosta de aprender, Sim. não é verdade? Não gosta de Aham. aprender com os mais experientes, ele não quer nem ouvir. Agora, já a minha geração, a gente era acostumado a ouvir os mais velhos, a aprender com os mais velhos, a ouvir e as histórias e o sofrimento que eles tiveram e entender que o nosso sofrimento era pequeno perante o que eles tinham vivido. Então, tudo isso são mudanças que vêm acontecendo, e aí você pega assim, mas são mudanças, né? Alguém pode dizer. Mas a Bíblia mostra que estas mudanças não poderiam acontecer, porque os mais velhos sempre serviram de instrumento para aconselhar os mais novos. É o caso de Roboão, quando ouviu os mais velhos da época de Salomão, não deu ouvido a eles e ouviu os seus amigos, a galerinha lá dele. Lá. Eu até preguei esse dia para os jovens da minha Aham. igreja, né? Roboão e os manos, seus manos. Os manos de Roboão que levaram a dividir o reino. Ele ouviu os seus manos, os seus parceiros, aqueles que eram da sua geração, não deu ouvido aos mais velhos. E aí causou tudo aquilo. E nesse assunto que o senhor falou, acho que é algo muito interessante, porque quando eu cresci, a minha líder de adolescentes, ela tinha o culto da terceira idade, nós íamos servir eles, né? E com eles, acredito, eu aprendi muito a sentir esse gosto de servir na igreja, de estar na igreja, de querer buscar. E com a pandemia, a igreja adotando os protocolos, eu via que quem Aham, queria servir, quem queria estar lá, eram as pessoas mais idosas. aham, sim. Os jovens parece que se distanciaram das pessoas mais velhas e eles não têm mais esse interesse de estar servindo, de estar buscando. Eles Sim. simplesmente querem a geração nossa da fast food, né? A gente quer as Aham, coisas no nosso tempo, do nosso jeito. E eu acredito que as pessoas mais experientes, elas tinham esse modo de ensinar. Que é. com o tempo, parece que com os pais foi deixando passar. Uhum. Você tem razão. A geração que aprendeu com os mais velhos, a gente era ensinado o tempo todo a servir. Por exemplo, vou falar, eu sou goiano, né? Então, nascido e Uhum. criado em Goiânia. Havia uma cultura na minha família que é do goiano mesmo, acho que o mineiro também era assim, não sei, o paulista, embora minha esposa é paulistana, mas não sei se isso no passado era assim. Mas aquela ideia de que o irmão mais velho, o mais novo servia, ou era o mais velho, o irmão mais velho cuidava do mais novo. Então, o mais novo acabava que pagava o pato, assim, no sentido de até havia exageros, né? Então ele acabava servindo muito mais velho. Então, eu fui criado pela minha avó e quando eu nasci, eu tomei o lugar do meu tio caçula. Então ele acabava comigo para aproveitar, por causa do ciúme, né? E quando eu nasci, ele Uhum. tinha 10 anos, e também para aproveitar, porque ele que levou as pancadas dos mais velhos. Então eu tinha que servir ele o tempo todo. Então ele era policial, ele é um policial hoje aposentado, e eu tinha que engraxar o coturno dele, fazer essas coisas e tal. Então eu tinha que servir, senão eu levava pancada. E os meus irmãos, né, eu aproveitava quando encontrava com eles, eu fazia eles me servir. Então, tinha esses erros aí, mas a questão, assim, você era o tempo todo pressionado a estar fazendo alguma coisa, servindo, né, tendo iniciativa, demorar a fazer as coisas, vai logo, rapaz, faz isso logo e tal. É, a situação te forçava a isso. Agora, não. Agora o cara tá com 40 anos aí, morando com a mãe, né, tal. É, o adolescente, o jovem, cai um negócio no chão e ele tem preguiça de ir lá e pegar uma caneta que caiu no chão. Então, assim, criou uma geração muito folgada de muitos jovens não estudar história recente, Uhum. até da tecnologia. Não entendem algumas mudanças. Por exemplo, televisão. Quando eu peguei a época da televisão, que você tinha que levantar, rodar o negócio lá, o canal. Tava ruim, tinha que ir lá no telhado, mexer na antena. Tá Mexer na bom! antena. Pegou! Aí ficava, agora ficou bom. Aí batia o vento, mudava. Vou colocar, se fosse uma antena em casa, dentro assim da casa, Colocar o no Bombril, né? bombril. Bombril, né? Você chegou a ver isso aí, né? Eu peguei o E finalzinho. pegou o finalzinho. Então, ou
Depois veio o controle remoto, né? Que até hoje é utilizado. Que aí já você no sofá já deitado, você já muda o negócio. Já tal. Então antes você tinha que levantar, ir lá, mudar, e mexer, subir na casa, tal, fazer isso, aquilo outro. Depois não, você teve que. Aí você fica sentado, deitado e tal. Computador. Computador, quando veio a internet, discadas, negócio, eu lembro que eu ligava um Pentium 100 que eu tinha, que você não deve nem ter conhecido. Eu Não. deitava, eu ligava, deitava na cama, dava até para dar um cochilo, até ele entrar no Windows. Aí você tinha que digitar lá Win lá para entrar no Windows. Aí fica discada lá. Então, hoje não. Hoje, se você liga, puf, já tá, você demora um segundinho, você já fica estressado, porque. Então, o celular, né, as mudanças e tudo isso, isso fez o quê? Coisa boa, né? A gente está usando um celular aqui, tecnologia, coisa Sim. maravilhosa, mas, assim, todas essas facilidades, elas trouxeram comodismo. Aham. Então, às vezes é bom, a igreja pode fazer isso de trocar experiências entre gerações, né? Os mais Aham. velhos têm que aprender com os mais novos o uso da tecnologia, mas os mais novos deveriam aprender com os mais velhos como seria viver sem a tecnologia, né? Sim. Né? Como é que eles iam se virar, né? Aí deixariam de ser Nutella, ficaria um pouco mais raiz. Aham. Porque a vida não respeita a Nutella. A vida, ela só sobrevive a ela quem é raiz. Então, adolescentes e jovens que ficam aí só nesse nutelismo, não consegue, quando tiver casado, tiver filhos, se sobreviver o casamento e a família, não terão condições, que não vai ter papai e mamãe, para sobreviver a uma Aham. doença, uma perda, uma frustração profunda. E aí você vê o grande índice entre jovens de depressão e suicídio. Por quê? Sim. Porque não sabem lidar com a frustração, com a perda. Porque sempre tiveram tudo na mão. E os pais são culpados disso. Nossa, como dizia meu sogro, a culpa é dos pais. Então a culpa é dos pais mesmo. Nós pais temos errado. Temos que forçar mais a isso aí.